Estou montando um projeto de fazer aulas curtas para os médicos clínicos da emergência. Essa primeira vai ser sobre o protocolo de AVC. Não conseguimos dar segurança de avaliar todos os pacientes porque nossa equipe é pequena. E eu estou observando que o cuidado do paciente com AVC que fica internado tanto no hospital da Ceilândia, na UPA, ou no hospital de Brasilândia, não está conforme com os protocolos que a gente tem mundialmente. Então fiz uma aula curta para alinhar isso, até porque nem todos os pacientes conseguem chegar à nossa avaliação. Resumidamente, vamos começar com o quadro clínico de suspeita do AVC, que é o paciente que tem uma paralisia de um lado do corpo, desvio da boca, não consegue falar. Lembrar que a linguagem tem vários domínios, né? Então você tem que avaliar tanto a compreensão, expressão, leitura, escrita e repetição. Às vezes o paciente só não repete porque ele tem uma lesão de fascículo arqueado. Então nós temos que ter esse cuidado. Cegueira cortical, quando a lesão é occipital, tonturas e vômitos com pares cranianos podem acontecer em AVCs de fossa posterior, assim como alterações do nível de consciência. E a vertigem é sempre um problema, porque muitos casos que são vistos como labirintite podem ser um AVC de fossa posterior. Então, esse protocolo de Hintz, falando sobre o desvio dos olhos, que é o skill desviation, e a presença de nistagmo multidirecional fala muito a favor de que pode estar ocorrendo um AVC nesse paciente. Já o nistagmo unidirecional, que não tem esse skill desviation, e as sácades, quando você avalia a cabeça do paciente, estão muito anormais, né, na impulsão da cabeça, fala muito a favor de vertigem periférica. Aí sim estamos diante de uma labirintite. Na avaliação inicial desse paciente com suspeita de AVC, você tem que fazer uma tomografia, porque você não sabe se sangrou, nem tratamento você pode instaurar enquanto não tiver esse exame de imagem. Eu sei que algumas vezes nós temos um problema da tomografia aqui no hospital, mas o mais rápido possível a gente tem que ter esse exame de imagem em mãos. E sempre pedir laudo, porque nem sempre o médico clínico consegue ver pequenas alterações na imagem. Não tem do radiologista, não tem jeito, mas se tiver radiologista presente na unidade, sempre peça o laudo. Eletrocardiograma para avaliar ritmo cardíaco, níveis pressóricos e glicêmicos tem que ser avaliados na admissão desse paciente. Se é hemorrágico, o controle da pressão tem que ser mais rigoroso, mantendo a PA sistólica entre 140 e 60 para evitar ressangramento. Mas se for isquêmico, a gente até tolera níveis de pressões maiores para manter essa perfusão e esse fluxo cerebral, porque existe uma pequena hipertensão intracraniana do AVC isquêmico e a pressão às vezes está alta para manter o fluxo cerebral. Nos pacientes que estão em janela, tem AVC carotídeo ou de vasos proximais no cérebro, existe um tratamento que ainda não está disponível no SUS, que é a trombectomia mecânica, mas o BASE até entrou no estudo que foi nacional, resiliente, mostrando que realmente é uma terapêutica bem eficaz. Esperamos que entre no SUS em breve, mas ainda não está disponível, porque o trial já foi encerrado. AVC em janela, até 4h30 do início dos sintomas. AVC que o paciente acorda com o sintoma, infelizmente a gente não consegue ter essa janela bem estabelecida, mas que o paciente consegue estabelecer a janela até 4h30, tem que ir para a unidade de AVC. No HRC a gente não tem esse protocolo de fazer trombólise, a unidade mais próxima é o Instituto Hospital de Base. AVCs hemorrágicos, se forem condições muito extensas, suspeita de rompimento de aneurisma, principalmente se for hemorragia subaracnoide, por isso que é importante o laudo do radiologista, tem que ser avaliado pela equipe de neurocirurgia, que também é no Instituto Hospital de Base. Os AVCs isquêmicos é sempre solicitar parecer
para neurologia, mas não precisa aguardar o parecer para a gente iniciar a terapêutica e a prevenção secundária desse paciente. Então, sempre fazer profilaxia para TVP e TEP, iniciar AS, estatina em altas doses, porque o controle do LDL hoje ele está mais rigoroso, então o ideal é usar a simvastatina e atorvastatina entre 40 e 80 miligramas. E mesmo que o paciente recupere dos déficits, se você estiver diante de um AVC minor, que antes era conhecido como AVC lacunar, ou ataque isquêmico transitório, pelo contrário, a terapêutica tem que ser mais agressiva. Esse paciente tem que ser submetido a dupla antiagregação nos primeiros 3 meses com a S-clopidogrel. Então, nada de deixar ele sem antiagregação e sem estatina, tá? E a alta vai depender do score que eu vou falar mais lá na frente. Pacientes devem realizar os exames de sangue. Se for jovem, tem que avaliar provas reumatológicas, trombofilias, sorologias. A fisioterapia e a fonoaudiologia tem que avaliar esse paciente até para prevenção de broncoaspiração. E os programas de reabilitação. Paciente com AVC, fora de janela de trombólise, a gente tem que... A única forma de ajudar ele é a reabilitação. Por isso que é importante isso já começar na internação. E sempre orientar esse paciente quanto à prevenção secundária. Então, o controle da pressão, do colesterol, do diabetes, da obesidade, do tabagismo, inatividade física, etilismo, orientações sobre a dieta ainda na internação para ajuste terapêutica e para que a gente faça prevenção secundária corretamente e evite novos AVCs. Repetir a TC com 24 horas para a gente ter a definição da lesão ou a qualquer momento se tiver piora dos sintomas neurológicos. A investigação cardíaca tem que ser feita em todos os pacientes, inclusive aqueles que tiveram só AIT ou AVC minor. Então, Holter de 24 horas, ecocardiograma, Doppler de carótidas e vertebrais é o que a gente tem disponível. O ideal seria fazer angiorressonância ou angio-TC desses vasos, mas a gente faz um Doppler de carótida e vertebrais pelo menos. Manter internado os AVCs consolidados e os AITs que tiverem uma escala ABCD2 pelo menos 3 ou mais, tá? Abaixo de 3 poderia fazer essa investigação ambulatorial. Lembrar que o AIT é quando os sintomas melhoram nas primeiras 24 horas, zero de déficit, mas que se o risco for muito alto, esse paciente tem que ficar internado para investigar, porque o risco de fazer realmente o AVC consolidar isso nas 24 horas é muito alto. Nos casos cardioembólicos, a gente vai começar a anticoagulação a depender do tamanho da área isquêmica. Por isso que a TC de controle é tão importante. Às vezes você vê a fibrilação atrial do paciente no eletrocardiograma que você fez na admissão. Então, essa anticoagulação tem que ser iniciada, mas realmente vai depender do tamanho do AVC pelo risco de sangramento. Isso é controverso na literatura, mas a gente, em geral, se for muito pequena a área, quase definição de olho mesmo. 5 dias, se for ali 1/3 da artéria cerebral média. 7 a 10 dias, se for extenso, AVC carotídeo, a gente espera 14 dias ou mais para iniciar a anticoagulação. Mas é o tratamento que vai evitar esse paciente de repetir o AVC por origem cardíaca, né? Ele tem que anticoagular, não tem jeito. Aí a gente avalia fibrilação atrial, a depender dos chades básicos, tem que anticoagular mesmo. E os novos anticoagulantes estão disponíveis para fibrilação atrial, mas não estão disponíveis ainda para trombose venosa cerebral e quando o custo é um problema, ele tem que ir para o Marevan mesmo. Em casos de trombose venosa cerebral, que é uma condição à parte, acontece principalmente em mulheres jovens, em uso de anticoncepcional, mas a depender dos fatores de risco e trombofilias podem acontecer em ambos os sexos. O tratamento ainda é o Marevan, começar com Clexane no início, mesmo se tiver sangramentos, o tratamento é a anticoagulação, porque o problema não é o sangramento, o problema é a trombose. Então tem que iniciar e tirar o Clexane só quando esse INR for pelo menos 1,8. Manter esse controle rigoroso do INR entre 2 e 3 ambulatorialmente, suspender após 6 a 12 meses se não tiver outros fatores de risco, mas vai fazer toda a investigação das trombofilias e é importante um exame de controle para ver se essa área recanalizou antes de tirar a anticoagulação. Se tiver risco, se tiver trombofilia, se for recorrência da trombose, geralmente
a anticoagulação é para sempre. Identificar os fatores de risco, que são os anticoncepcionais, sempre tem que manter suspenso, e geralmente você tem que tratar tabagismo, proteger da gravidez, às vezes precisa voltar a usar o Clexane se essa mulher engravida. E se for causa infecciosa, tratar também, às vezes, quando é decorrente de câncer, essa trombose e doenças hematológicas, a gente também anticoagula para sempre. Na investigação da trombofilia, no caso de trombose venosa cerebral, tem que solicitar anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína, proteína C e S, mas o Marevan interfere no resultado, antitrombina 3, homocisteína, mutação do fator 5 de Leiden e a mutação de gene da protrombina, G20210A, tem um NAA mais nessa protrombina. Eu trouxe aqui um protocolo da cidade de Joinville, mas em geral eles fazem TC na fase aguda, ressonância. No nosso caso a gente não tem ressonância, repete a TC, né? Angio-TC, angio-ressonância, a gente também não tem disponível, fazemos Doppler de carótidas. Ecocardiograma, o ecotransesofágico só é feito em pacientes, geralmente em AVC jovem, buscando forame oval patente. Doppler transcraniano nós não fazemos, tem que pedir Holter de 24 horas. Angiografia cerebral só em suspeita de aneurisma. Ressonância de parede para buscar teromatose a gente não faz. Teste ergométrico, MBI e angio-TC de coronárias, acredito que só para casos cardiovasculares importantes, mas a gente também não faz de rotina, não. Exames laboratoriais, pedir todos, e as provas reumatológicas quando o paciente é jovem. Isso é um protocolo que acontece numa unidade de AVC lá em Joinville, mas sim, deveríamos fazer pelo menos em parte a maioria dessas condutas aí. A pressão hoje, o protocolo mudou, os níveis pressóricos hoje estão mais rigorosos, para definir pressão arterial 13 por 80 a 89 já é considerado pressão alta nível 1 e nível 2 já é acima de 14 por 9, né, 140 por 90. Então, isso é importante, diagnosticar hipertensão arterial até antes do paciente ter o AVC, que é a prevenção primária, né? Os níveis de LDL hoje também devem ser mais agressivos nos pacientes de alto risco, manter abaixo de 55. E um resuminho rápido, AVC-H. Então, vamos lá, controle pressório, profilaxia TVP-TEP, excluir os casos cirúrgicos, que são aquelas hemorragias extensas e os casos de pós-rompimento de aneurisma, segmento ambulatorial após a alta, AVC isquêmico, AS, estatina, se for AVC pequeno ou AIT, dupla antiagregação nos primeiros 3 meses, investigação com Holter, ecocardio, Doppler de carótidas, eletrocardiograma, se o Holter for demorar muito, exames, às vezes você tem a suspeita da FA ali na sua mão, no pulso do paciente, então o eletro já resolve. Exames laboratoriais, controle pressórico e glicêmico e dos fatores de risco, é importante conversar sobre os fatores de risco com esse paciente na internação ainda. Fisioterapia motora, fonoaudiologia de reabilitação na internação ainda. Prevenção secundária. Tempo é cérebro, nós temos que agir rápido. Se tiver em janela de trombólise, Instituto Hospital de Base. É a única forma de tratar, se não, é a prevenção secundária, que é o que a gente está tentando fazer aqui. É importante pensar que esse paciente ele vai ter repercussão no trabalho, na família, principalmente quando o déficit for muito grave. Então tem que tratar como você gostaria que se tratasse um familiar seu. Conversar, levar esperança, falar que com a reabilitação ele pode recuperar, não 100%, mas pelo menos em parte esse déficit. E, infelizmente, como neurologistas da secretaria, nós não conseguimos dar todo o suporte que o paciente com AVC precisa, mas tentando levar a educação para os médicos que atendem esses pacientes na porta, a gente com certeza vai melhorar o tratamento desses pacientes. É isso que eu gostaria de falar com vocês.